A todos. Hoje nós vamos conversar sobre os sentidos da palavra Constituição, sobre as diversas acepções que a gente pode ter para a ideia de Constituição. Inicialmente, a gente não tem muita dificuldade em compreender o que é a Constituição. O que a gente tem que lembrar é que quando nós estamos pensando nessa ideia atual, moderna, de Constituição, nós só vamos encontrar isso a partir do momento que seja possível a gente estar perante algum modelo de constitucionalismo. E como a gente sabe, do ponto de vista histórico, o constitucionalismo só é considerado a partir do momento em que a gente troca o Estado absoluto pelo Estado liberal, correspondendo, a grosso modo, àquelas revoluções liberais que a gente vai encontrar no século XVII e no século XVIII. É fato, no entanto, que essa ideia de a gente compreender a Constituição como sendo um modo de organização de uma sociedade política é algo mais antigo do que o que a gente hoje chama de Constituição, ou poderíamos falar de uma Constituição em sentido moderno. Essa ideia de Constituição, de organização de sociedade política, a gente já vai encontrar desde Aristóteles, a gente vai ver isso em Cícero, ver em Maquiavel, e começa a perceber uma montagem mais específica que se aproxima do que nós hoje chamamos de Constituição na história da Inglaterra, ali quando estamos pensando na Magna Carta ou nos pactos medievais. Mas a gente deveria considerar, e isso me parece a posição pelo menos mais adequada, que nós estamos perante situações que lembram a Constituição. São, como diz Valber Agra, formas rudimentares de leis fundamentais. É por essa razão que a maioria dos autores vai se referir à ideia de Constituição só a partir do século XVII ou do século XVIII. E vão chamar a atenção para que a gente não confunda essa realidade anterior, que seria um fenômeno de juridificação, com a ideia de constitucionalização, conforme a gente pensa hoje. Lembrem que todo e qualquer modelo de organização política, inclusive esse modelo sendo um Estado, ele vai possuir algum tipo de ordem. Se for já uma noção de Estado, nós teremos uma ordem jurídica. Essa ordem jurídica pode ter alguns documentos que funcionem como sendo o fundamento dessa ordem. Mas se a gente não tiver a noção de limitar o exercício do poder do Estado, nós não estaremos propriamente perante uma Constituição. O fenômeno que estaria sendo descrito era o fenômeno da juridificação. Por isso que normalmente se apontam, repetimos, as constituições liberais como sendo esse momento inicial em que a gente vai conceber a Constituição como nós temos a sua ideia até hoje. Vejam que Nelson Saldanha, quando fala sobre essa questão, ele vai deixar claro que nós estamos perante discussões que vão acontecer na Inglaterra entre o século XVI e o século XVII e que vão ocorrer no modelo francês no século XVIII. Vejam que a gente está ali perante um momento em que um modelo liberal tenta se implementar, em que um modelo de limitação do exercício do poder pelo Estado tenta igualmente ser implementado. Por isso que quando se fala no que é a Constituição hoje, a gente fecha, em regra, o momento temporal para o século XVIII, inclusive para poder colocar a Constituição dos Estados Unidos da América como sendo o primeiro modelo constitucional, conforme a gente compreende hoje como sendo a primeira Constituição. Então, nós estamos ali pelo século XVIII, finais do século XVIII, pensando em 1787. A gente também sabe que pouco tempo depois, com a Revolução Francesa, nós também teremos a primeira Constituição, conforme a gente considera hoje, no cenário europeu, que será a Constituição Francesa pós-Revolução.
Vejam que quando a gente está querendo trabalhar a perspectiva do que é a Constituição, a gente tem vários fragmentos do que é essa ideia de Constituição. A gente vai começar a olhar esses fragmentos a partir do que Canutilho estabelece como sendo uma ideia essencial de Constituição. Então, quando se fala nessa Constituição em sentido moderno, a gente vai ter por base o constitucionalismo. Então, nós estamos perante uma teoria política, uma teoria jurídica, que vai estabelecer como grande princípio a ideia de que o governo deve ser limitado. Ou seja, o poder que será exercido em nome do Estado deve ser limitado. Por isso que a gente tem que, no modelo de Constituição, perceber a existência de algum modelo de declaração ou de garantia de direitos que gerem essa dimensão estruturante da própria organização político-social. Por isso que, na cabeça de todos nós, a ideia de Constituição normalmente nos coloca para um conjunto de normas, para um conjunto de regras. Né? Essas regras, a gente sabe, ou estarão dentro de uma Constituição escrita, ou então serão decorrentes de um modelo consuetudinário, ou seja, por uma lógica costumeira. O fato é que esse conjunto de regras deve ter o condão de estruturar institucionalmente o exercício do poder. Ou seja, a gente vai ter de criar lá estruturas institucionais conformadoras de uma dada ordem jurídico-política. Essa ordem jurídico-política vem funcionar dentro de um determinado sistema, que é um sistema social. Né? Não há dificuldade na gente imaginar a Constituição como sendo esse conjunto normativo, esse conjunto de regras. Por isso que, quando Canutilho pensa na ideia de Constituição, ele vai estabelecer uma perspectiva ampliada também do que é a Constituição, quando ele vai designar que essa Constituição representa a estruturação do poder ou do corpo político de uma comunidade, funcionando como um documento normativo de regras e valores proeminentes, formalmente superior às demais normas e materialmente entendido pela comunidade como intrinsecamente legítimo por ser dotado de valor específico superior. Vejam que nessa segunda proposição, a gente dá um passo a mais em relação à ideia que todos nós temos de Constituição. Se a Constituição é um conjunto de regras, esse conjunto de regras deve estar colocado em um documento. Essas regras, essas normas constitucionais, devem ter um valor formalmente superior às demais normas que existam no ordenamento jurídico. E, claro, dentro da perspectiva ideal, a gente deve compreender que isso foi aceito pela comunidade. A comunidade que entendeu que aquelas normas têm um valor específico superior e que devem, portanto, estar num grau de hierarquia diferente das demais normas. Se a Constituição, no mínimo, representa esse conjunto de regras, esse conjunto de normas, que vai estabelecer estruturas, institucionais conformadoras, e que a Constituição tem um valor superior às demais normas, tendo a comunidade entendido que assim deve ser, ou seja, legitimamente aceito essa ordem, nós começamos a perceber que existem determinadas funções que a Constituição deve cumprir. É claro que Canutilho, quando vai pensar nisso, coloca a Constituição portuguesa como sendo o seu parâmetro, mas não vai diferenciar muito do que nós temos aqui no Brasil, inclusive por força dos influxos de influência das constituições brasileiras e portuguesas ao longo dos séculos. Vejam que, se a gente pensar nessas funções, ele vai destacar. Uma Constituição tem uma função de revelação de consensos fundamentais. Claro, senão a gente não teria a condição de colocar por escrito como uma república deve se comportar, ou como uma monarquia deve se comportar, ou qual será a forma de Estado. Tudo isso deriva de um consenso fundamental que deve estar revelado pelo texto constitucional. Do mesmo modo, a gente tem que legitimar aquela ordem política, porque há uma transferência de um poder social para um poder político.
Então, a gente vai ter que legitimar aquele sistema político-social, criando, portanto, uma ordem política que vai ser aceita por todos. Além disso, a Constituição tem que também ter funções que sejam funções de garantia e de proteção. Claro, a gente tem que ter funções de garantia e de proteção em relação ao exercício do poder pelo Estado. Nós devemos ter posições jurídicas que possam vir a ser defendidas, oponíveis contra a vontade do Estado. E, mais das vezes, essas posições estão ligadas à ideia de direitos fundamentais. Igualmente, a Constituição ela vai ter que criar mecanismos de organização do próprio poder político. Os papéis têm que estar definidos na Constituição. Eu preciso saber minimamente quais são as atribuições de um presidente da República ou de um primeiro-ministro, se eu estiver no modelo parlamentarista. Eu tenho que saber quais serão as funções ou as atribuições, as competências, se eu estiver numa federação, que cada um dos entes políticos vai ter, os Estados-membros, o Distrito Federal, os municípios. Então, tudo isso tem que estar organizado dentro do próprio modelo constitucional, minimamente organizado, né? Porque nem toda a Constituição será uma Constituição extensa, como nós temos a brasileira ou a portuguesa, que são constituições analíticas. E a gente sabe que aquela ordem que surge junto com a Constituição, ela tem que funcionar para a pacificação dos conflitos de interesses. Logo, a Constituição também tem uma função de ordem e de ordenação. Ver que se essas ideias eram verificadas em Canutilho, a gente também vai perceber as mesmas perspectivas em Jorge Miranda. Então, Jorge Miranda também vai trabalhar essa ideia de Constituição, tal qual Canutilho fez, e os elementos de um e de outro, eles são apenas realçados de maneiras diferentes, mas eles são basicamente os mesmos, porque a ideia de Constituição, que todos nós dominamos, ela permanece relativamente estabilizada. Ou seja, quando a gente olha para a obra de Jorge Miranda, ele vai pegar a perspectiva de Constituição em três pontos distintos, ou em três modalidades distintas de ver a Constituição. Ou como uma Constituição formal, ou como uma Constituição material, ou ainda como uma Constituição instrumental. A Constituição formal, ela vai se originar naquela perspectiva de uma Constituição liberal, né? Ou seja, a gente está pensando na auto-organização de um determinado povo, né? Ou de uma nação, se a gente pensar no que é uma perspectiva revolucionária da própria palavra. Então, esse ato pelo qual o povo se obriga e obriga todos os seus representantes como sendo um ato de soberania, é o que Jorge Miranda vai descrever como uma Constituição formal. Ou seja, nós pegamos aquele sentido de auto-organização, colocamos dentro de um modelo parecido com o nosso, num documento escrito, e aí, quando a gente faz isso, nós estamos ali no ponto mais elevado do exercício da soberania, porque aquela Constituição possui agora todos os atributos, todos os requisitos para se impor como o conjunto mais significativo de normas que um ordenamento jurídico terá. Vejam que se, no sentido formal, nós estamos preocupados com esse ato formal, me permitam a redundância, a Constituição ela também pode ser compreendida como um conjunto de princípios fundamentais estruturantes e que vão também caracterizar cada um dos estados. Então, a gente vai estar saindo de um modelo meramente formal e se preocupando com aquilo que está dito naquele ato que foi a criação da Constituição. Ou seja, a gente quer olhar um pouco para o conteúdo da Constituição, para aquilo que lhe confere substância e identidade constitucional. Ou seja, nós estamos aqui perante aquilo que é a resultante do exercício de um poder constituinte material. Em tese, a Constituição material se preocupa com aquelas normas que tenham
o sentido de fundamentar, de estruturar, de caracterizar, de dar identidade a um determinado texto constitucional. Claro que esse texto ele é limitado temporalmente, ele vai prevalecer em certo tempo e em determinado lugar, mas ele é sempre, no modelo ideal, o exercício da expressão máxima da vontade popular, vontade essa que foi livremente formada e livremente expressa. Se a Constituição formal está preocupada com o ato em si, com a existência do documento que revela a nossa organização, a Constituição, em sentido material, se complementa a essa ideia dizendo que o que deve conter naquela Constituição formal é, essencialmente, o que estruture, o que dê ordem àquele sistema político-social. Quando a gente olha para a Constituição formal e para a Constituição material, a gente deve perceber que essa Constituição ela tem que estar descrita em algo. Né? Então, ela vai estar no modelo que nós utilizamos, o modelo romano-germânico, ela tem que estar colocada num texto constitucional. Aí, Jorge Miranda olha para o mesmo documento e diz, a Constituição agora ela está sendo vista num sentido instrumental, ou seja, todo e qualquer texto constitucional, seja ele constante de uma lógica de constituição material, seja ele definido a partir de uma perspectiva de constituição formal. Então, o que se quer verificar é que nós estamos perante um instrumento no qual nós estaremos estabelecendo todos os princípios que devem funcionar com uma hierarquia diferenciada para dar base, dar fundamento de validade da ordenação a um determinado sistema jurídico-político. Dessa forma, a ideia de Constituição que a gente tem, ela é sempre calcada em pelo menos 3 princípios. Né? Sempre que a gente fala nessa perspectiva de que Constituição é um conjunto de regras, de normas que vão estar tendo um conteúdo específico para organizar um determinado Estado, garantir determinados direitos e que devem ser entendidas enquanto dotadas de uma hierarquia superior, vejam, nós estamos olhando para tudo através de 3 princípios, que são os princípios da supremacia, o princípio da supralegalidade e o princípio da imutabilidade relativa. Ou talvez, para ser mais correto, né, utilizar os termos prerrogativas, que são prerrogativas constitucionais de supremacia, supralegalidade e imutabilidade relativa. Quando a gente pensa na Constituição e diz que ela é, teoricamente, a principal lei, aquela lei que corresponde à própria soberania do Estado, por ter sido criado pelo poder constituinte e que, portanto, vai fundamentar todo o ordenamento jurídico e é a partir dela que as demais normas buscam uma legitimação, nós estamos pensando na característica, na prerrogativa da supremacia. Se a gente olha para a perspectiva de que, dentro de um sistema jurídico, as normas que colidam com as normas constitucionais devem ser consideradas enquanto inválidas, a perspectiva não é só uma perspectiva da supremacia, é uma perspectiva agora da supralegalidade. Vejam que supralegalidade e supremacia terminam andando muito próximas, não é? Afinal de contas, pela supralegalidade, se houver um choque de uma norma infraconstitucional, de uma lei, por exemplo, com o que venha determinado na Constituição, a lei deve ser entendida enquanto inconstitucional e declarada enquanto inconstitucional e, como consequência, vai ser compreendida como uma norma nula, ou seja, sem validade naquele ordenamento jurídico. Se a Constituição tem como prerrogativa a supremacia e a supralegalidade, ela também vai ter como prerrogativa a imutabilidade relativa, ou seja, essa imutabilidade é aquilo que a gente estudou
quando fala sobre poder constituinte derivado, poder constituinte reformador, que é a possibilidade que a gente tem de modificar o texto da Constituição. Só que essa modificação tem que obedecer a determinados limites, dentre os quais um procedimento normativo, legislativo, para ficar mais claro, mais severo do que aquele utilizado para você fazer uma lei. Por isso que aprovar uma emenda à Constituição é muito mais difícil do que aprovar uma lei ordinária. Essa característica que a Constituição possui é o que a gente chama de imutabilidade relativa. Notem que a Constituição, portanto, ela está sendo entendida a partir de duas bases. Ela é um fenômeno jurídico e ela é um sistema normativo. Por isso que aquelas prerrogativas constitucionais, elas têm de ser também vistas a partir de princípios que a gente utiliza para interpretar a própria Constituição. Então, quando a gente fala nesses princípios, a gente vai claramente perceber que a Constituição funciona como um fenômeno jurídico e que a Constituição funciona como um sistema normativo. Que princípios são esses que a gente está se preocupando? O princípio da supremacia, o princípio da rigidez e o princípio da unidade da Constituição. Vejam, se a gente pensa na supremacia, nós estamos dizendo a Constituição como uma hierarquia superior às demais normas que compõem o ordenamento jurídico. E se a gente pensa na rigidez, nós vamos estar dizendo, olha, ela só pode ser modificada por um processo especial, processo legislativo especial, mais solene, mais rigoroso do que o processo legislativo ordinário. Estamos lá pensando em supremacia, estamos pensando também em supralegalidade e estamos pensando na ideia de que a Constituição produz legitimamente a invalidade das demais normas. Então, veja, se a gente pensa na supremacia e na rigidez constitucional, nós estamos olhando para a Constituição enquanto fenômeno jurídico. Por que enquanto fenômeno jurídico? Aí, primeiro, porque a Constituição ela formata o Estado dotando de suas estruturas básicas. Então, é na Constituição que alguém vai ter que me dizer qual é a nossa forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, regime político, por exemplo. Tá? Peguem o artigo 1º da Constituição brasileira e você começa a ler o artigo 1º. A Constituição da República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se como Estado democrático de direito. Veja que a Constituição, só nesse trecho, a gente não leu nem o artigo 1º todo, ele está formatando o que é estrutura básica do próprio Estado brasileiro. Então, quando diz que a República é federativa, a República Federativa do Brasil, então nós estamos ali olhando para a forma de Estado e para a forma de governo. A forma de Estado, federação. A forma de governo, república. Quando diz que constitui-se um Estado democrático de direito, nós estamos pensando no regime político que vai ser utilizado por aquele Estado. Então, essas estruturas básicas, elas são consequência da supremacia e da rigidez. Por quê? Porque a gente precisa, no mínimo, entender a Constituição enquanto um fenômeno jurídico. E se ela é um fenômeno que vai dar forma jurídica a decisões políticas, essas decisões básicas, essas estruturas básicas, têm de estar previstas no próprio texto constitucional. Aí a gente anda em frente. E vê também que a Constituição ela tem a tarefa de limitar o exercício do poder do Estado. É fato. A Constituição não só se preocupa com a formatação do Estado, mas também se preocupa com a limitação do exercício do poder. Então, quando a gente fala no princípio da separação dos poderes, ou no princípio da legalidade, ou na Declaração de Direitos Fundamentais, nós estamos olhando para a Constituição enquanto fenômeno jurídico, porque ela está juridicamente limitando o exercício do poder político do Estado. Então, olho lá para o artigo 2º da Constituição brasileira. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Estamos falando de quê? De limitação ao exercício do poder pelo Estado. Cada grupo daquele tem uma série de competências que pode exercer.
Quando a gente olha para o artigo 5º, aquela lista de direitos fundamentais, o que é que nós estamos olhando? Para a limitação do exercício do poder pelo Estado. E se a Constituição serve para formatar o próprio Estado, as estruturas básicas do Estado, se limita o exercício do poder político pelo Estado, ele também, a Constituição também, vai funcionar como um instrumento de conformação do exercício do poder e de todas as demais normas. É uma consequência jurídica da existência do texto constitucional. Ou seja, todo e qualquer exercício de poder só será considerado válido se tiver sido exercido de acordo com as determinações constitucionais. E as demais normas que compõem o ordenamento jurídico só podem ser consideradas válidas se estiverem em conformidade com as normas constitucionais. Logo, a Constituição ela está sendo entendida enquanto um fenômeno jurídico. Se a Constituição deve ser encarada como um fenômeno jurídico, ela também tem de ser entendida enquanto um fenômeno jurídico que liga-se a um sistema de normas. Ou seja, a gente vai estar olhando para a Constituição agora não apenas pelo princípio da supremacia e da rigidez, mas especialmente pelo princípio da unidade da Constituição. Então, a Constituição, como um sistema de normas, deve ser vista como uma série de preceitos integrados num sistema que é um sistema unitário, tanto de regras e de princípios. Ou seja, a gente quer dizer, em outras palavras, o seguinte: quando eu olho para a Constituição, eu sei que todas aquelas normas que ali estão possuem uma mesma hierarquia, todas são representantes de uma mesma unidade constitucional. Todas têm uma mesma dignidade constitucional. Por isso que quando a gente olha para o modelo constitucional, as normas constitucionais não entrarão em choque a ponto de uma excluir a outra. As antinomias elas serão antinomias aparentes e elas sempre deverão ser afastadas. Por isso que, às vezes, no texto constitucional a gente encontra posições que parecem ser posições que se chocariam entre si. E se elas realmente se chocassem, apenas uma das duas seria válida, quando, na verdade, as duas permanecem no texto constitucional. Deixa eu exemplificar para me fazer um pouco mais claro. Se você vai lendo a Constituição e chega no caput do artigo 5º do texto constitucional. O caput do artigo 5º do texto constitucional vai dizer que, entre outras coisas, deve ser garantida a inviolabilidade do direito à propriedade. Você anda um pouquinho mais na leitura do texto constitucional, aí vai se deparar com um inciso do próprio artigo 5º que vai permitir, por exemplo, a desapropriação para fins de interesse público. Olha, se no caput do artigo 5º, eu encontro que é garantida a inviolabilidade, eu estou dizendo que a propriedade é inviolável. Se eu encontro, no mesmo artigo 5º, mais adiante, algo dizendo que pode existir desapropriação mediante prévia e justa indenização para fins de interesse público, é porque a propriedade ela é violável. Nós estaríamos, teoricamente, perante um choque entre normas constitucionais. Se esse choque realmente existisse, apenas uma das duas normas constitucionais é que deveria ser considerada enquanto válida. Só que no sistema constitucional, como elas têm a mesma hierarquia, elas permanecem ambas válidas. O que significa dizer que elas terão funções diferentes a cumprir. Se a propriedade, por exemplo, cumpre a sua função social, ela será inviolável. Se ela não cumpre, ela pode sofrer desapropriação. Notem que a gente afasta as antinomias porque devemos interpretar as normas constitucionais, a Constituição em sua globalidade, né, como um todo, a partir do que, inclusive, Pedro Lenza nos ensina. Se a Constituição ela é entendida enquanto esse fenômeno jurídico e esse sistema normativo, vários autores, né, na verdade, ao longo do tempo, vários
teóricos do direito constitucional passaram a tentar identificar como nós deveríamos compreender esse fenômeno constitucional. Ou seja, eles vão olhar para o fato de que a Constituição é um produto do exercício de um poder constituinte e vão tentar analisar esse processo constituinte para estabelecer um conceito para a Constituição. Então, quando a gente estuda isso nos livros, eles vão tratar isso como sentidos ou acepções da palavra Constituição. Um desses sentidos é o sentido sociológico, aquele que vem da obra de La Salle. A ideia aqui ela é bem simples, é a seguinte: quando a gente pensa no processo constituinte, a gente pode dar ênfase a diversos pontos daquele processo constituinte. Ou seja, se eu pensar, por exemplo, que a Constituição ela é um determinado produto de um consenso social, eu vou estar olhando a Constituição a partir desse modelo sociológico. Eu quero explicar pelas forças que vão atuar, pelas forças sociais que vão atuar, o surgimento da Constituição. Então, o que é que La Salle diz? La Salle diz que a Constituição, enquanto um texto escrito, a Constituição escrita, ela vai ser produto de uma série de fatores reais de poder. Ou seja, o que as forças sociais, políticas, econômicas, religiosas, ideológicas puderem produzir enquanto consenso para fazer aquela Constituição escrita. Então, se a gente vai ter, no modelo ideal, uma Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos eleger os representantes que farão parte daquela Assembleia Nacional Constituinte. Esses representantes que farão parte daquela Assembleia Nacional Constituinte representarão determinadas forças, tendências sociais. E vai ser do acordo possível, do consenso possível a ser construído naquele momento, que a Constituição sairá. Então, ela é, de certo modo, um produto da somatória desses fatores reais de poder. Ocorre que esses fatores reais de poder, eles não vão pura e simplesmente parar no tempo. Eles produzem a Constituição, mas a sociedade continua evoluindo dia a dia, continua se modificando dia a dia, e esses fatores reais de poder ganham maior ou menor importância também no dia a dia. Então, o que é que pode acontecer? Aquela Constituição ela vai estar limitada historicamente em relação ao que pode ser produzido por uma dada correlação de forças em um determinado momento histórico. Se esses fatores reais de poder continuam funcionando na ordem social, esses fatores reais de poder podem se afastar daquilo que está colocado por escrito no texto constitucional. Então, nós poderíamos estar perante uma situação na qual o sentimento constitucional difere do que está escrito no texto constitucional. Se isso acontecer para La Salle, deve-se dar prevalência a esse sentimento constitucional. Esse sentimento constitucional construído a cada dia pela interação constante dos fatores reais de poder é o que La Salle chamará de Constituição. É o que ele chamará de uma Constituição real. Por isso que quando se estuda, principalmente nos grandes manuais de direito constitucional, sobre essa questão do sentido sociológico, é muito comum a comparação da Constituição escrita com uma folha de papel. Porque o que é que o sentido sociológico quer dizer com isso? Ele quer dizer que o sentimento constitucional vale mais do que aquela folha que está escrita. E um exemplo sempre recorrente vai ser: imagine que você tem um único exemplar de sua Constituição, da Constituição daquele Estado. E por algum motivo, esse exemplar é perdido, é queimado, simplesmente ele não existe mais. Isso significaria dizer que o Estado não tem uma Constituição? A gente tem a tendência correta de responder que não, porque existirá um sentimento constitucional. A gente continuará pensando quais são as estruturas essenciais do Estado, quais são os limites. Então, aquele texto escrito não passou de uma mera folha de papel. Então, se há
situação de choque entre o que está escrito e o que é o sentimento constitucional, deveria, segundo a teoria sociológica, preponderar esse fato social, esse sentimento constitucional, por sobre a norma. Mas vejam que isso não é suficiente para explicar toda aquela complexidade da Constituição enquanto fenômeno jurídico, enquanto um sistema normativo. Por isso que outros sentidos vão aparecendo, né? Então, se estuda junto ao sentido sociológico também um sentido que é o sentido político. O sentido político ele vem de Smith, que vai olhar para o processo constituinte e dizer, olha, tudo bem que a Constituição está vindo de uma dada discussão entre as forças sociais, mas o que a Constituição tem mesmo enquanto natureza não é isso, e sim o fato dela transmitir decisões que são decisões políticas. Então, a natureza da Constituição seria uma natureza política. A gente não iria questionar o sentido axiológico daquela decisão, mas a gente sabe que aquela é uma decisão de natureza política. Então, volto lá para a ideia do artigo 1º da Constituição. Se a gente escreve logo de cara a República Federativa, é porque nós tomamos duas decisões políticas. Somos uma república, somos uma federação. Então, o que interessa não é a decisão. A gente poderia ter dito que éramos uma monarquia unitária, mas essa decisão política não foi a decisão política tomada pelos legisladores constituintes. Logo, o que a gente deve pensar em termos de sentido político é que a natureza da Constituição ela é uma natureza política. Só que dentro do texto constitucional nós teremos uma série de decisões políticas. Algumas decisões políticas que vão ter um caráter mais fundamental do que outras decisões políticas. Então, aí, o sentido político cria uma distinção entre o que ele vai chamar de Constituição e o que estará também no texto constitucional, mas que não deverá ser chamada de Constituição, que são as leis constitucionais. Então, o resumo da ideia é isso que está descrito no texto. A Constituição representa um conjunto de decisões políticas fundamentais. Então, tudo aquilo que diz respeito à estrutura e órgãos de Estado, à limitação do exercício do poder, ao regime político, a direitos individuais, isso deveria estar no texto constitucional. Isso representa uma decisão política fundamental. Então, esse conjunto de normas que estão no texto constitucional e que representam uma decisão política fundamental, ou que representam decisões políticas fundamentais, é o que deveria se chamar Constituição. Já as leis constitucionais seriam os demais dispositivos inseridos no texto do documento constitucional, mas que não contêm matéria de decisão política fundamental. Vamos a exemplos que aí a distinção fica bem clara. Se a gente pensar no artigo 2º da Constituição, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Eu sei que isso representa uma decisão política fundamental. Isso entraria na ideia de Constituição no sentido político. Mas já, se eu pego o que vem descrito no artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, que diz que o Colégio Pedro II, situado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal, esse tipo de decisão política, ela não é uma decisão política fundamental. Ela não diz respeito à essência da estrutura dos órgãos do Estado, à limitação do exercício do poder do Estado. Então, tudo isso a gente vai considerar como sendo a distinção entre Constituição e leis constitucionais. Se não está no conjunto de decisões políticas fundamentais, é, portanto, considerada enquanto uma lei constitucional. Nessa teoria política, a Constituição não vai ser passível de modificações através de reformas constitucionais, conforme estabelece Agra, porque senão nós estaríamos perdendo o próprio sentido da unidade política que a Constituição deveria significar. Se a gente olhou para o sentido sociológico, para o sentido político,
O terceiro sentido que todo livro traz para a gente diz respeito ao tal sentido jurídico. O sentido jurídico é aquele que nós vamos buscar em Kelsen, ou seja, a concepção de Kelsen para a ideia de Constituição, ela tem de ser compreendida a partir dos sentidos que ele vai estabelecer para a formação de um sistema jurídico, de uma ordem jurídica. Ou seja, aqueles dois sentidos, o sentido lógico-jurídico e o sentido jurídico positivo. O sentido lógico-jurídico é aquele que busca a fundamentação para a existência de uma ordem jurídica. É algo que está fora do que é a ordem jurídica em si. E o sistema jurídico positivo é aquele que vai estabelecer fielmente o funcionamento de uma dada ordem jurídica. Então, José Afonso da Silva, ele estabelece essa diferenciação para a ideia de Constituição segundo Kelsen. De acordo com o sentido lógico-jurídico, Constituição significa norma fundamental hipotética, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídica positiva, que equivale à norma positiva suprema, conjunto de normas que regulamenta a criação de outras normas, lei nacional no seu mais alto grau. Ou seja, a ideia de Constituição dentro da ordem jurídica, ou como topo da ordem jurídica, é essa que nos interessa, portanto, essa Constituição no sentido jurídico positivo que Kelsen estabelece. Então, vejam que a ideia é isolar a ordem jurídica de qualquer outra influência. Então, a gente não quer tirar a ordem jurídica do que seria a sua pureza. Por isso, a ideia de uma teoria pura do direito, né? O direito sofre uma redução em seu conceito para poder se igualar à perspectiva de norma. Se o direito é a norma, se a ordem jurídica representaria, em última análise, o próprio direito, nós estaríamos afastando a influência das demais ciências, que, se ocorreram no momento anterior à existência formal daquela ordem jurídica, daquela Constituição. Logo, para o sistema jurídico positivo, a Constituição ela está corporificada pelas normas postas, positivadas, e vai ter de funcionar como fundamento de validade de todas as demais normas do sistema. Pouco importa se a norma é justa, se ela não é. O que a gente vai buscar é um fundamento de validade de natureza formal. Por isso, aquela imagem da pirâmide normativa de Kelsen, em que as normas de natureza inferior terão de buscar um fundamento de validade em uma norma de natureza superior, e assim até chegar ao topo da pirâmide, que é representada pela Constituição. Então, a Constituição estaria limitada à perspectiva do seu próprio texto, daquilo que foi colocado no texto constitucional. O que também, tal qual o sentido sociológico ou o sentido político, não é suficiente para a gente demonstrar a Constituição como ela é hoje, sendo considerada como um fenômeno jurídico e um sistema de normas que deve ser interpretado pela ideia da supremacia, da rigidez e da unidade constitucional. O que significa que outros sentidos também podem ser buscados para explicar a Constituição. E a gente pode pensar na existência de um sistema normativo estruturante, de um sentido normativo estruturante. Numa tentativa de se olhar tanto a obra de Friedrich Müller como também de Conrad Hess, para que a gente compreenda que a Constituição ela deriva de uma estrutura normativa e que cada uma daquelas normas constitucionais tem de ter uma força normativa própria para cumprir a sua função dentro do ordenamento jurídico. Então, essa teoria estruturante é aquela que vai partir da seguinte premissa. A gente não pode confundir a ideia
do texto com a norma, porque o texto que está é algo que diferencia-se da norma, porque a norma é a interpretação do próprio texto. Então, a teoria estruturante ela vai ressaltar essa ideia de que a norma jurídica ela está dentro do texto. Ótimo. Só que a gente vai ter que ter a condição de entender o que é o texto e o que é a norma. Nessa perspectiva, a gente vai observar que a teoria estruturante do direito admite a existência de um sistema jurídico aberto a valores, ou seja, mesmo que a gente olhe para o texto, a gente vai ter que interpretar aquele texto segundo um sistema jurídico aberto de valores. Logo, são elementos interdisciplinares que irão funcionar para que a gente consiga dizer a norma. E essa dicção, isso que a gente vai interpretar como sendo a norma, decorre da estrutura do texto, daquilo que vai estar escrito na Constituição. É da estrutura que a gente vai retirar a norma. E a norma que a gente identificar, ela tem de possuir, aí a gente já vai estar em res, uma força normativa própria, para que ela possa se implementar, teoricamente, como uma realidade social. É a ideia de um processo de concretização, de se dar efetividade à norma constitucional. Então, é por isso que, segundo Hesse, pelo fato de a lei maior da Constituição se constituir como ordem fundamental da própria coletividade, os seus princípios diretivos forjam essa unidade política, regulam todo o procedimento de superação dos conflitos dentro da sociedade e, portanto, deve ter essa tendência a se tornar efetivo. Em outras palavras, a gente vai estar lendo o texto constitucional, verificando a estrutura normativa, identificando os comandos normativos, cada uma das normas, e conseguindo entender como é que essas normas funcionam dentro de uma dada ordem jurídica. Então, aqui vai valer mesmo o que está escrito no texto constitucional. Então, por exemplo, se eu pego a determinação do artigo 3º da Constituição, que vai estar estabelecendo os objetivos da República Federativa do Brasil, dizendo, por exemplo, reduzir a pobreza e a marginalização. Opa, essa norma ela tem que tender à efetividade. Eu vejo o texto, a estrutura textual, olho que o verbo está sendo colocado no infinitivo, o que aponta uma meta que deve no futuro conseguir ser alcançada. Opa, a função dessa norma é uma função que vai exigir que imediatamente, ou seja, que para o futuro, ela se transforme em um modelo efetivo. Então, percebam, essa norma tem de ter uma força normativa tal para que ela um dia se transforme em um modelo de efetividade. Logo, é da estrutura que eu vou conseguir retirar a força normativa para que ela se torne efetiva. Se o sentido normativo estruturante se preocupa com a estrutura que aquela norma possui, de modo semelhante, a gente vai perceber um outro sentido, que é o chamado sentido simbólico, que se vai buscar em Marcelo Neves. Ou seja, a gente vai ter que partir do pressuposto, que é um pressuposto correto, que a Constituição ela é um acoplamento estrutural entre política e direito. Isso daí não está equivocado de maneira nenhuma. A Constituição ela é, de certo modo, a juridicização do que é político. É colocar em fórmula jurídica a decisão que é a decisão política. Então, isso faz com que haja um mecanismo de interpenetração entre esses dois sistemas, na medida em que possibilitam a solução jurídica de um problema de autorreferência do sistema político e, ao mesmo tempo, uma solução política do problema de autorreferência do sistema jurídico, como coloca
a questão do professor Marcelo Neves. Veja, quando a gente diz que a Constituição ela deve ter um sentido simbólico, a gente quer dizer que aquilo que a gente vai identificar da estrutura normativa enquanto um comando tem em si, ou carrega em si, um próprio símbolo. E esse símbolo ele deve servir para confirmar os valores sociais. Então, se em algum momento a gente colocou lá reduzir a igualdade e a marginalização, por exemplo, ou erradicar a pobreza e a marginalização, para falar mais corretamente, nós estamos olhando para a confirmação do valor social. Num dado momento de interação entre os diversos grupos sociais, um grupo social conseguiu convencer o outro a estabelecer o consenso a partir desse valor social que fica sendo confirmado. Isso vai valer para tudo, vai valer, por exemplo, para a ideia de república, vai valer para a ideia de presidencialismo, para todos aqueles valores sociais que estão presentes no texto constitucional. Ao mesmo tempo que esse símbolo ele serve para a confirmação dos valores sociais, ele deve, idealmente, demonstrar a capacidade de ação do Estado em fazê-lo se tornar uma realidade. Tá? Ou seja, a ideia é que eu confirmo o valor e irei erradicar a pobreza. Ótimo, então o Estado agora deve ter a capacidade de ação para atingir aquele símbolo, para perseguir aquele símbolo, e a norma constitucional, né, deveria se tornar efetiva. Qual é o problema? A constitucionalização simbólica pode levar a um modelo de constitucionalização álibi, diante de uma determinada insatisfação da sociedade. Eu posso, pura e simplesmente, dar uma rápida resposta enquanto Estado, criando uma norma jurídica que diga que eu estou tentando resolver aquele problema ou, para ser mais correto, atingir o objetivo que aquele símbolo determinou. E isso pode virar o álibi, a desculpa perfeita para que a gente nunca consiga dar a efetiva solução para o problema da sociedade e sempre coloque respostas prontas e rápidas que funcionam como esse álibi para o Estado. Eu ainda não fiz, mas eu estou fazendo. Então, se isso ocorre, nós estaremos quebrando o simbolismo, que deveria ser uma confirmação do valor social e a busca daquele objetivo, para se transformar num modelo de álibi. E essa constitucionalização simbólica também poderia adiar a solução dos conflitos sociais através de compromissos dilatórios. Ou seja, as divergências elas vão sendo resolvidas a partir de determinados consensos que não cheguem a uma resposta efetiva, mas que joguem para frente a necessidade da solução. Ou seja, o acordo que vai existir, o consenso que vai se construir, não se funda no conteúdo do diploma, mas sim na transferência da solução do conflito para um futuro indeterminado. Então, a ideia do sentido simbólico deveria a gente percebê-lo, em especial como sendo algo que deva se tornar efetivo. Se não se torna, nós estamos criando um modelo de constitucionalização álibi. Se a constitucionalização simbólica tem esse sentido negativo, pode ser compreendida como uma constitucionalização álibi, ela também tem um sentido positivo, porque ela influencia os grupos sociais a buscarem criticamente a realização dos valores conclamados. Então, ele permite que haja o surgimento de organizações dentro da sociedade que façam a pressão necessária, a legítima pressão social, para que aqueles valores não estejam apenas confirmados no texto, mas também se transformem em uma dada realidade social, ou seja, amplia a própria ideia de cidadania. Se as normas carregam símbolos, esses símbolos atualmente cada vez mais vêm sendo compartilhados por diversos sistemas constitucionais. Então, essa perspectiva, que é uma perspectiva que influencia o direito constitucional a partir do fenômeno da globalização, é o que Canottilho
vai estabelecer como sendo um sentido interconstitucional. Ou seja, ele vai trabalhar uma teoria que é a chamada teoria da interconstitucionalidade. Essa teoria da interconstitucionalidade vai se basear na ideia de que existe uma articulação entre as constituições e há uma afirmação de poderes constituintes com fontes e legitimidades diversas que cada vez mais atuam em concomitância. Então, quando se pensa nessa teoria da interconstitucionalidade, ele vai estabelecer três fatores principais para a compreensão da teoria. Afinal de contas, os Estados hoje estão em um mundo globalizado e as influências entre os sistemas constitucionais são influências recíprocas. Daí que ele fala numa interculturalidade, ou seja, num pressuposto que é um pressuposto de fato hoje, de que há um diálogo entre os sistemas constitucionais, um modelo interferindo diretamente no funcionamento de outro modelo. Né? E há um diálogo necessário entre essas culturas constitucionais, entre essas ideias e entre esses valores. Não é por outra razão que a gente percebe que as constituições têm pontos que são pontos em comum, principalmente o modelo ocidental, que é o modelo de constituição que a gente se debruça mais para o estudo. Então, não raro, sistemas que são sistemas constitucionais diferentes entre si, como, por exemplo, um de base anglo-saxônica com um de base romano-germânica, eles têm condições de se influenciarem mutuamente. Né? Um exemplo só, se você pensa que hoje em dia no Brasil tem uma importância grande a jurisprudência, as decisões, a tal ponto que o próprio tribunal que garante, que cuida, que guarda a Constituição, que é o STF, pode editar, por ato de vontade próprio, uma súmula vinculante, ou seja, um entendimento do direito, um dizer do direito, um dizer da Constituição que irá vincular toda a administração pública e todos os demais órgãos do judiciário. Se a interculturalidade pressupõe esse diálogo entre os sistemas, a interparadigmaticidade é outro fator importante na teoria da interconstitucionalidade. Por quê? Porque cada vez mais o processo constituinte tem revelado a existência de paradigmas comuns que devem ser observados por todos os estados que fazem parte daquela realidade social e política. Em especial, a gente está pensando no processo de globalização e na existência de uma integração em blocos regionais. Pensem sempre na União Europeia, que é o melhor exemplo. Então, a partir do momento que existem paradigmas comuns que devem ser seguidos por todos os estados que fazem parte daquele bloco regional, esse paradigma comum representa, portanto, algo que faz com que as constituições passem a estar articuladas. Afinal de contas, todas terão que seguir aquele paradigma. Para além da interculturalidade e da interparadigmaticidade, deve-se chamar a atenção para o fator da intersemioticidade, ou seja, a gente agora tem que buscar um modelo geral para realizar a hermenêutica, a interpretação dos textos constitucionais. Afinal de contas, se esses textos constitucionais se articulam, se esses poderes constituintes se articulam entre si numa busca de uma legitimidade comum, a própria interpretação desses textos deve gerar uma interpretação, uma hermenêutica jurídica comum. Então, a Constituição hoje não pode ser vista fora desse mundo, que é um mundo globalizado. Quando a gente volta para olhar o modelo constitucional e tenta identificar que ele deve estar presente em um bloco, ou seja, num bloco de constitucionalidade, algo que a gente vai, do ponto de vista da teoria constitucional, colocar no modelo do sentido instrumental que Jorge Miranda fala para a gente,
ou seja, quando a gente admite que todo e qualquer texto constitucional deve estar sendo percebido a partir de uma lógica material e formal, né, o tal sentido instrumental, isso traz para a gente uma consequência. A consequência é de que o sentido instrumental faz pressupor que o que está no texto da Constituição, o que está naquele modelo constitucional, deve ser compreendido enquanto Constituição formal. O modelo ideal é que a gente tenha nessa Constituição, enquanto instrumento, a percepção de que as normas que devem estar no texto constitucional, idealmente deveriam ser as normas que deveriam estar no texto constitucional. Portanto, as normas que nós chamamos de materialmente constitucionais. Só que essas normas materialmente constitucionais podem não estar expostas apenas no modelo de Constituição formal, podem não estar no texto constitucional. Elas podem estar dispersas por diversos diplomas do direito ordinário, naquilo que a gente vai convencionar chamar de um bloco de constitucionalidade. Esse modelo, em que, idealmente, as normas materialmente constitucionais seriam normas formalmente constitucionais, estariam na Constituição formal e, portanto, existiria uma equivalência, uma coincidência entre Constituição material, Constituição formal e Constituição instrumental, ele não tem um contexto prático, um contexto de realidade que a gente possa colocar como exemplo, né? A gente apenas pensa nisso de uma maneira teórica, porque até mesmo os textos analíticos, as constituições analíticas, aquelas muito longas, não irão conseguir tratar de todos os assuntos. E mais, os assuntos vão evoluir. E a Constituição formal, ela tem uma data de nascimento, ela só pode ter sido produzida a partir daquele critério de desenvolvimento histórico. O que vem depois não vai estar obrigatoriamente posto naquele modelo de Constituição formal, embora possa estar no conceito de Constituição material. Por isso que essa ideia de um sentido instrumental para a Constituição, quando a gente vai definir que todo e qualquer texto constitucional, seja ele definido material ou formalmente, deve estar nesse contexto, nesse conceito, a gente deve entender que há uma abertura constitucional a buscar um modelo que esteja também disperso por outros diplomas de direito ordinário. Vejam que, quando a gente olha para todas essas posições, para todos esses sentidos, a gente tem que considerar que, efetivamente, todos eles estão tentando explicar um fenômeno de grande complexidade, que é a ideia de Constituição hoje. Esse fenômeno de grande complexidade não vai nunca deixar de ser, como de fato é, o produto de uma série de fatores reais de poder. Fatores reais de poder este que estarão tomando uma série de decisões que são decisões políticas que estarão sendo colocadas num texto constitucional esse que é de natureza superior do ponto de vista hierárquico em relação às demais normas. Essas normas, elas todas existirão a partir de uma dada estrutura normativa, e cada uma daquelas normas, a partir do que ele está estruturado, deve ter uma força normativa própria para conseguir realizar-se num modelo de efetividade, para poder se tornar algo que a gente vai efetivamente verificar numa determinada realidade. Essa força normativa tenta implementar aquele símbolo que a própria norma carrega, tentando se afastar de um modelo que gere uma perspectiva de um álibi para a Constituição. O que significa que cada vez mais esses símbolos estão correlacionados num contexto que é um contexto global, portanto, um modelo interconstitucional,
que precisa estar colocado em um instrumento. Esse instrumento, esta Constituição, esse modelo de um texto constitucional ou um bloco de constitucionalidade, a partir do qual nós teremos uma abertura necessária para que a Constituição venha a ser interpretada a partir de uma hermenêutica jurídica comum. É por isso que a posição que a gente adota em relação a esse conceito de Constituição é construído a partir de todos esses sentidos que a gente acabou de ver. Por isso que a gente propõe um modelo de conceito no qual a gente tenha um pressuposto, que é o fato de estarmos em um Estado democrático de direito de tipo ocidental, numa perspectiva que nós entendemos deve tender àquilo que Paulo Otero definiu como um Estado de direitos humanos. Então, nesse contexto, tendo esse pressuposto, a Constituição pode ser compreendida como essa ordenação sistemática e racional de uma comunidade política. Afinal de contas, na Constituição, a gente tem que ordenar o funcionamento daquele modelo social. Só que essa ordenação sistemática e racional de uma comunidade política deve trazer uma ordem que seja axiologicamente justa. Não existe um modelo constitucional num Estado democrático que não busque a ideia de justiça. Essa ordenação sistemática e racional de uma comunidade política, ordenação que deve ser axiologicamente justa, tem de ser oriunda de uma legitimidade material e expressa através de um documento escrito, se a gente pensar num texto único, numa Constituição escrita. Ou então vai ter que estar sedimentada em costume, se a gente pensar numa Constituição costumeira, numa Constituição não escrita. E se a gente pensa que essa legitimidade material, essa vontade do povo, esses fatores reais de poder devem se expressar num documento, a gente deve perceber que esse documento escrito tem de conter um sistema adaptativo complexo de normas, ou seja, tem que ser um sistema que funciona com um modelo operativamente fechado. Afinal de contas, ele vai estar dentro de um plano ainda jurídico normativo. Mas se ele é operativamente fechado, ele é, ao mesmo tempo, cognitivamente aberto. Ou seja, ele tem que buscar naquele bloco de constitucionalidade um modelo material que gere a própria interpretação valorativa. E esse conjunto de normas deve abranger valores constitucionais, princípios constitucionais e regras. E todo esse conjunto de normas, valores, princípios e regras terão uma hierarquia superior e também possuirão uma textura aberta, ou seja, eles têm que ser interpretados a partir do modelo de realidade interconstitucional que a gente possui hoje. Vejam, nesse sentido, a gente quer dizer também que esse conjunto adaptativo complexo de normas deve estabelecer a formatação essencial do Estado, tem que limitar o exercício de qualquer poder no Estado, inclusive o poder do Estado, deve declarar, proteger e promover os direitos fundamentais nessa abertura ética que alcance todos os seres humanos e ainda tem de funcionar como um instrumento de conformação jurídica de todas as demais normas internas daquele ordenamento, embora se sujeite a uma hermenêutica jurídica comum. É por isso que a gente utiliza essa ideia como uma Constituição profunda em rede. Utilizamos aqui a ideia de uma Constituição profunda, de certo modo, parafraseando a lógica de uma bioética profunda, ou seja, uma bioética que muda o comportamento das pessoas para que haja uma sustentabilidade da própria vida. A Constituição tem de ser uma Constituição profunda, igualmente nesse sentido, para poder gerar essa solução para o modelo de vida em sociedade. Uma sociedade que hoje funciona em rede,
ou seja, um modelo que é necessariamente interconectado. Por isso que a gente propõe, enquanto conceito de Constituição, a ideia que a Constituição, em um Estado democrático de direito de tipo ocidental, pode ser compreendida como a ordenação sistemática e racional de uma comunidade política axiologicamente justa, oriunda de uma legitimidade material e expressa através de um documento escrito, ou sedimentada em costumes, contendo um sistema adaptativo complexo de normas, valores, princípios e regras, de hierarquia superior e textura aberta, no qual se estabelece a formatação essencial do Estado e se limita o exercício do poder no Estado, declarando, protegendo e promovendo os direitos fundamentais de todos os seres humanos, sendo ainda um instrumento de conformação jurídica de todas as demais normas internas. Acreditamos que, assim, a gente consegue perceber esse complexo fenômeno atual do que é a Constituição, enquanto um fenômeno jurídico e um sistema de normas, em que a gente tenta abarcar, na maior parte possível, aqueles sentidos que a gente historicamente estuda sobre a ideia de Constituição.